Boa noite, Renato. Vamos dar início à entrevista coletiva do Corinthians 0, Fluminense 2. Boa noite, Renato. Gabriele Potário, do Sudete News e Grupo Fora do Ponto. Eu gostaria de saber o que existe de mudança nesse Fluminense que você tem visto e que você tem comandado, porque já são 3 vitórias seguidas. Então, um panorama das mudanças e também de como está a equipe com a sua chegada. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol, acho não, com certeza, são as atitudes, né? Importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo, o pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de vídeo. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar, tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. E no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Renato, João Neves na rede oficial, o Fluminense mudou a chave completamente depois da sua chegada. Qual é o principal fator que você conseguiu enxergar que precisava de mudança e onde você acha que o Fluminense ainda pode melhorar para o restante da competição? O que eu falei, né? Desde a chegada eu tenho corrigido algumas coisas que eu acho que é meu trabalho, de corrigir no grupo. Procuro treiná-los na parte tática, apesar do pouco tempo a gente tem aproveitado bem o tempo no campo. Tenho mostrado para eles, corrigido, elogiado eles na sala de vídeo também, como eu falei. Mas eu acho que o mais importante é os jogadores, quando eles entram em campo, eles sabem e devem saber o que deve ser feito. E eles têm feito justamente o que a gente tem pedido para eles, o que a gente tem treinado. Eu acho que essa confiança toda que eu tenho passado para eles é bom, porque no momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. E isso eu procuro passar para eles, procuro elogiá-los na hora certa, procuro corrigi-los quando precisa corrigir. Enfim, é um grupo que está se entregando, está se dedicando, sabe que a gente trabalha num grande clube, nós somos cobrados, nós somos exigidos. Mas o que a gente quer é isso, que o nosso torcedor quer, é essa entrega do time em todos os setores, tanto na parte física como na parte técnica, na parte tática. Tá bonito de ver. Eu tenho parabenizado eles, como parabenizei eles agora no vestiário, porque é sempre muito difícil você vir aqui e ganhar do Corinthians. É difícil o Corinthians perder aqui dentro. Isso tem a força do time, tem a força da torcida, mas o time hoje fez mais um jogo brilhante, um jogo de inteligência, onde a gente conseguiu mais 3 pontos importantes. Renato, boa noite. Júnior Miranda, da Mosaico Esportivo. Você acabou de destacar aí a força que o Corinthians tem jogando aqui em Itaquera, a pressão que o time exerce e que com certeza tentar propor o jogo jogando ao lado da sua torcida. Porém, o Fluminense se comportou muito bem e não manteve as costas na parede, né? Muitas vezes mantinha as linhas altas, o bloco da intermediária para frente, e o perde pressiona muito importante, com aquelas escapadas ali, principalmente com o Canóbio e o Diamond Arias. Eu queria saber da sua parte se isso é a identidade do Renato já aplicada no Corinthians e que foi convertida nessas 4 vitórias seguidas, e quais são as pretensões ao longo da temporada, se a Sul-Americana passa a ser o principal objetivo de título nesse ano. A gente treina linhas baixas, bloco médio, bloco alto, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa. Eu sempre falo para vocês, meu time tem que ter coragem. Essa coragem eu passo para eles, essa confiança eu passo, treino eles na parte tática e sempre peço para que eles executem exatamente o que a gente tem treinado.
E é assim, tem horas que a gente marca alto, tem horas que o bloco baixa, médio. Sempre respeitando o adversário, mas sempre procurando valorizar bastante a posse da bola, que eu gosto que o meu time valorize bastante a posse. E tem dado certo. Eu acho que apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar, eu acredito que a equipe vem fazendo bons jogos. A gente precisa melhorar, sim, a gente mesmo com as vitórias escondem às vezes muitos erros, que muita gente às vezes não vê, mas eu como treinador eu enxergo. Eu procuro corrigi-los dessa forma. Onde que a gente pretende chegar, o que a gente pretende, a gente tem que buscar cada partida, independente da competição, são as vitórias. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, domingo de novo o Campeonato Brasileiro, na próxima semana é a Sul-Americana no Chile. Cada jogo a gente pensa no adversário, o que é melhor, qual a melhor equipe que a gente vai colocar em campo, porque o desgaste é muito grande. A cada 3 dias, não é só do Fluminense, é de todo mundo, mas então a cada 3 dias fica difícil, tem o desgaste dos jogos, tem o desgaste das viagens, o pessoal não consegue dormir direito, então essas coisas todas prejudicam no futebol. Mas sempre dentro do possível a gente procura mexer algumas peças para que a gente possa sempre ter sangue novo no time e isso tem dado certo. Você vê que hoje nós jogamos diferentes, 2, 3 jogadores do jogo contra o Santos e a equipe continuou rendendo, a equipe continuou vencendo. Isso que é importante. E além de tudo também, não porque nós ganhamos a partida, mas muitas vezes a gente critica, os árbitros são criticados, e a gente tem que dar os parabéns ao árbitro e toda a comissão dele, que eles se comportaram muito bem. Não é porque deram um pênalti para o Fluminense, até porque o pênalti foi legítimo, mas durante a partida toda. Eu acho que os árbitros no Brasil eles vêm sofrendo bastante com muitas críticas, os árbitros, o VAR. Daqui a pouco também eu posso fazer uma crítica para um deles, sem problema algum. Mas quando eles se comportam bem, quando eles apitam bem, também a gente tem que elogiar. Foi o caso, pelo menos, no jogo de hoje contra o Corinthians. Renato, boa noite, Cauê novo do Jornal Capital 92. Parabéns pela vitória, né? Agora a quarta seguida. Renato, no intervalo você fez uma mexida que foi a entrada do Nonato no lugar do Lima. Mudou bastante coisa no jogo, né? Na minha opinião, o time passou a se portar melhor. Acho que foi um pouquinho mais dominante no meio de campo, chegou aos gols. O que você viu no primeiro tempo que não estava te agradando tanto, que te fez fazer essa mudança logo no intervalo? Qual que foi a sua ideia nessa mudança? Muito obrigado. O Nonato entrou muito bem, ele gosta da bola, ele fecha bem os espaços do adversário, nós protegemos bastante o nosso meio. É um garoto que se movimenta bastante, dá bastante opções. Eu já o conhecia, lá do Internacional ainda. E o que me fez mudar era justamente por isso, porque em determinados momentos a gente estava perdendo o meio para o Corinthians, e eu sabia que ele ia fazer bem esse papel. E além do mais, o Lima não foi aquele jogador que a gente conhece, porque mais uma vez hoje ele teve febre, teve gripe, como eu também. Mas eu não jogo, né? Ele joga, e ele sentiu bastante, e é normal uma pessoa que tem febre no dia do jogo. Então ele não pôde render tudo isso, porque ele já tinha sido medicado antes mesmo da partida, foi medicado durante a partida, agora de novo. Então eu sabia que ele não iria aguentar o tempo todo. Eu vi que no primeiro tempo ele estava correndo bem, mas estava bastante desgastado justamente por isso. Então eu achei melhor colocar o Nonato, que eu tinha certeza que ele ia dar conta do recado aí, como ele deu. Boa noite, Renato. Luiz Fernando Escocati, do Web Rádio de Placa. Queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio defensivo que o Fluminense conseguiu colocar desde a sua chegada ao comando técnico, com um gol sofrido em 4 jogos disputados. Então, é o que eu falei, né? A gente procura treinar todos os setores da equipe. A gente tem feito alguns trabalhos táticos, tenho conversado bastante com os jogadores, tento posicioná-los durante os treinamentos, corrigi-los durante o vídeo. E eles têm evoluído bastante. E você vê que dificilmente o adversário cria oportunidades, tem feito gols na gente, então é porque o sistema defensivo também tem se comportado bem, mas a nossa marcação sempre começa pelo ataque. E isso é fundamental. É um time que está se entregando bastante, é um time que eles estão se ajudando bastante dentro de campo, e isso é fundamental, porque no momento que a nossa marcação começa no ataque, é lógico que a nossa defesa vai sofrer bem menos. Então é isso que a gente tem treinado, todo mundo tem se entregado nesse sentido aí, tem dado certo, não só pelos resultados, mas dificilmente o adversário cria situações nos jogos contra o Fluminense, então é porque o trabalho tem dado certo. Para encerrar. Boa noite, Renato. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva aí da Rede Ronaldo.
Ainda em cima dessa pergunta do sistema defensivo, você teve 4 jogos com uma linha de 4 diferente em cada um deles. E o Fluminense saiu muito bem em todos os jogos, né? Isso, de certa forma, te surpreende e também dá uma tranquilidade em pensar que você tem uma dor de cabeça boa, né, nesse sistema defensivo? Eu acho que a melhor dor de cabeça para o treinador é quando ele tem vários jogadores e ele tem dúvidas para colocar os jogadores em campo. Só pode entrar 11, mas duro é quando você olha para o lado e você não tem opções. Hoje tem bastante opções. Você vê que a gente muda. Eu falei, mudam 2, 3 jogadores a cada partida. Na quinta-feira passada, no Sul-Americano, nós jogamos com praticamente 10 jogadores diferentes e o time tem jogado bem, tem buscado os resultados, tem conseguido as vitórias. Então, por quê? Porque eu não treino um time, eu treino um grupo. Então, o jogador tem que estar preparado, independente da posição, quando ele entra, ele tem que saber exatamente o que deve ser feito. E todos eles têm prestado bastante atenção nos trabalhos táticos que a gente tem feito, nos trabalhos de vídeo que a gente tem feito. Então, quando muda as peças, o sistema continua e o jogador sabe exatamente o que deve ser feito dentro de campo. Mas é aquilo que eu falei, é importante os adversários não terem criado muitas situações contra o Fluminense, a gente não ter sofrido gol, justamente pela entrega deles e pelo trabalho que a gente vem fazendo.